Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este Café com Palavra de sexta-feira. Nós estamos estudando personagens obscuros da Bíblia. Qual é a nossa intenção? É falar um pouco a respeito de homens e mulheres cujas histórias estão registradas na Bíblia, na Palavra de Deus, mas de maneira bastante sutil, ou seja, muito resumida. São pessoas que deixaram alguma marca, alguma lição para nos ajudar na nossa vida com Deus, na nossa caminhada cristã, mas que não são muito conhecidos e às vezes até ignorados. Hoje eu quero falar sobre uma mulher, sobre Zípora. Zípora era mulher, era esposa do grande líder Moisés. O que significa esse nome, Zípora? Zípora aponta para pássaros, para a liberdade e a inteligência dos pássaros. Então, Zípora tinha um nome bastante interessante, bastante significativo e até muito poético. Mas vamos ver o que a história dessa mulher nos diz e ver se a história dela realmente tem a ver com o significado do seu nome. Quem era essa mulher? Ela não era uma israelita, ela era uma mulher midianita. E quem eram os midianitas? Os midianitas também eram descendentes de Abraão, embora não fizessem parte da promessa, embora não fossem descendentes de Isaac e de Jacó, mas os midianitas vieram de um relacionamento, de um casamento de Abraão com Quetura. Desse relacionamento, Abraão teve muitos filhos, inclusive um chamado Midian, que deu origem aos midianitas. O nome de Zípora não é mencionado muitas vezes na Bíblia, apenas 3 vezes, e todas elas no livro de Êxodo. Mas a história a qual nós queremos nos referir neste dia, ela está registrada no capítulo 4 de Êxodo, dos versículos 23 a 26. O texto diz que depois que Moisés recebeu o chamado, a direção de Deus para ele voltar ao Egito a fim de libertar o povo de Israel, ele está descendo para o Egito com sua esposa e os seus filhos. E ele então se hospeda numa estalagem. E é exatamente aí que acontece uma história surpreendente, curiosa, às vezes até difícil de compreender. O texto diz que, estando Moisés com a sua família numa estalagem, nessa viagem de ida para o Egito, a fim de libertar o povo de Israel, que Deus se aproxima de Moisés e quer matá-lo, quer recolhê-lo. Não parece estranho esse acontecimento? E mais difícil de compreender, talvez, seja o fato de que Zípora é que se levanta para, de alguma forma, solucionar aquele impasse. Zípora, que não era da linhagem de Isaac e de Jacó, ela tem um entendimento espiritual naquele momento, percebe a razão pela qual Deus está aborrecido com seu marido, chamado para uma grande missão, um grande ministério, e ela então percebe que essa atitude de Deus de querer matar a Moisés está relacionada ao fato dele não ter circuncidado o seu filho, certamente o seu filho mais novo, Eliezer. Então, diz a palavra que Zípora pega uma pedra aguda e corta o prepúcio do seu filho e o lança aos pés de Moisés. E quando ela lança esse prepúcio do filho aos pés de Moisés, ela o chama de esposo sanguinário. E só depois de tudo isso ter acontecido é que o texto diz: Deus se aparta, Deus se afasta de Moisés, ou seja,
aquela intenção de matá-lo é debelada. Qual foi o erro de Moisés? O erro de Moisés foi não ter cumprido acerca da circuncisão, não ter se lembrado dessa aliança, não ter se lembrado de que alguém da sua descendência que não estivesse circuncidado estaria fora da promessa. Isso era desde os tempos mais antigos, desde os tempos abraâmicos. A circuncisão era necessária porque ela sinalizava a aliança que Deus tinha com Israel. E neste momento, Moisés está sendo levantado para ser o grande líder de Israel. E veja bem, ele se esquece de algo profundamente importante do ponto de vista espiritual e da aliança que ele, Israel, tinha com Deus. A ação de Zípora, o que é que ela significa? Ela tem significados muito importantes. Ela toma uma atitude inesperada, embora a circuncisão não fosse algo do seu povo, dos midianitas, mas ela conhecia sobre a circuncisão, porque ela já estava casada com Moisés há muitos anos, já tinha 2 filhos com ele, e certamente já tinha muitas notícias, conhecia muitas histórias acerca de tudo isso. Ela tem uma atitude profundamente respeitável. É muito interessante que essa mulher tenha a coragem de fazer tudo isso. Quais são as consequências da atitude de Zípora? Isso é que nós mais precisamos pensar para este momento. Primeira coisa, ela, eu creio, protege a vida de Moisés. Ou seja, ela impede que Moisés seja morto, porque, embora Deus o tivesse chamado e convocado, Deus estava profundamente aborrecido com ele, porque ele não havia circuncidado seu filho, e isso os fazia fora da promessa. Então, por isso, tudo poderia ir água abaixo. Então, Zípora, a esposa diligente, salva o seu marido. Ela impede que ele morra, ela impede a sua morte. Outra consequência muito maravilhosa da atitude de Zípora é que ela, então, com essa atitude, possibilitou que a libertação de Israel de fato acontecesse através do chamado de Moisés, de Arão, realmente acontecesse naquele tempo, naquele espaço de tempo. Ou seja, tudo poderia ter sido mudado caso ela não tivesse tido essa atitude e não tivesse preservado a vida de Moisés, porque ao preservar a vida de Moisés, ela preservou também a possibilidade ou a certeza de que Israel deixaria o Egito e caminharia para Canaã. E mais, ela também, com a sua atitude corajosa, determinada, ela colocou seu filho dentro da aliança. Ela não permitiu que o seu filho ficasse fora daquela aliança tão extraordinária de Deus com o povo de Israel, de que o seu filho era descendente por ser filho de Moisés. Que virtudes nós vemos na pessoa de Zípora? Pelo menos 3 virtudes muito interessantes, muito determinantes. Primeira virtude, coragem. Não era fácil para uma mulher naquele tempo se levantar contra uma atitude, uma ação ou uma inação do seu marido. Naquela época, as mulheres eram praticamente propriedade de seus maridos e a sujeição delas era total, era completa. Então ela foi muito corajosa quando ela percebe o que está acontecendo e vai e faz aquilo que o seu marido deveria ter feito. A coragem foi, com certeza, uma grande virtude na vida daquela mulher. Uma segunda virtude muito preciosa, o zelo. O zelo por uma tradição, o zelo por um costume, o zelo por uma ordem de Deus sobre o povo de Israel. Havia uma determinação de Deus de que
os homens fossem circuncidados, isso seria sinal para que a aliança dele com os homens de Israel prevalecessem. E ela não tinha, a rigor, muito a ver com tudo isso. Não era exatamente a história da sua vida e do seu povo, os midianitas. Mas estando ela agora a fazer parte da vida de Moisés, da família de Moisés e certamente da caminhada de Moisés, ela tem zelo por aquilo que o Deus de Moisés havia determinado desde Abraão. Ela é zelosa com esses preceitos espirituais, com essas ordenanças espirituais. Ela é zelosa com a vida espiritual da família, não só do marido, mas também do filho e, com certeza, da sua própria vida. Em terceiro lugar, eu vejo uma outra virtude muito grande, o companheirismo. Ela demonstrou ser uma companheira idônea, uma auxiliar idônea. Ela demonstrou que Moisés estava muito bem ao lado dela, porque ela era uma companheira capaz de ajudar, de colaborar, mesmo diante de situações mais adversas, ela tinha coragem e zelo para acompanhá-lo, para estar com ele, para tomar decisões e para alcançar resoluções como aquela que ela acabou de alcançar. O que podemos aprender com tudo isso para a nossa própria vida? Por analogia, nós podemos pensar em duas coisas principalmente. Primeiro, que Zípora é um exemplo na Bíblia de mulher que ajudou espiritualmente o seu marido. O seu marido tinha um grande chamado, uma grande responsabilidade, uma grande missão, mas ela foi um elemento fundamental na preservação de tudo isso, e para que tudo isso acontecesse, ela foi então uma ajuda muito grande na vida espiritual e na sequência da vida espiritual que Moisés teria. Uma outra coisa que eu posso depreender daqui, numa analogia, é que, sendo Zípora a esposa, ela era auxiliar do seu marido. Aí podemos aplicar isso em outras esferas da vida, principalmente da vida ministerial. Talvez você seja auxiliar de algum líder. Talvez você seja um pastor auxiliar de um líder titular de uma igreja ou de um ministério. Como é a sua relação de você auxiliar com seu líder principal? Fica claro, por analogia nesse texto, que você também, como auxiliar, deve ter a coragem e o zelo e o companheirismo para, de repente, ter que falar com seu líder, até enfrentá-lo, quem sabe, para ajudá-lo em momentos que de repente ele esteja esquecendo de alguma coisa ou sendo omisso com alguma coisa. Então, quando o seu líder principal de repente estiver sendo negligente com o chamado, com a vocação, ou seja, de repente saindo dos parâmetros espirituais e da direção que Deus trouxe a ele e a vocês e ao ministério. Tenha coragem que Zípora teve e seja também um auxiliar que chama esse líder a atenção para que volte ao prumo outra vez e assim todos prossigam para alcançar todos os propósitos em Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa olhar para Zípora sendo homem ou sendo mulher, principalmente você, mulher, em relação ao seu marido, para ser bênção na vida do seu marido ou do seu líder, como Zípora foi na vida de Moisés, dos seus filhos e de Israel. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.